carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e no verso 10. Glória a Deus. As armaduras do Senhor. Sabia que você, cristão, é um soldado de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar deste grande conflito aqui. Efésios capítulo 6, verso 10. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Amém, meus irmãos? Esta é a carta do apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele está retratando o cristão como um soldado, irmãos. Como um soldado. Ele traz à memória aqui o tempo dos soldados medievais. Toda a armadura de um soldado. E assim ele fala que a igreja, eu e você, é um soldado de Cristo, irmãos. Assim eu e você estamos cada dia aqui na terra, temos que lutar e batalhar contra inimigos espirituais, meus irmãos. Grande é a batalha, grande é o conflito. Grande é a batalha minha e sua, verdadeiro cristão. Então o apóstolo Paulo retrata isso. Ele quer mostrar para mim e para você que ser cristão não é brincadeira. Que ser cristão é algo mais sério do que tudo, irmãos. Que ser cristão é uma luta contra si mesmo. Você tem que lutar cada dia contra o seu orgulho, contra o seu eu pecador, contra as forças do pecado que habita dentro de nós, irmãos. Grande é esta batalha. Contra o mundo, contra o sistema deste mundo caído. Temos que lutar contra as forças do mal, contra os reinos das trevas. É por isso que o apóstolo começa dizendo: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Porque não tem outra forma de vencer a não ser desta maneira, fortalecendo em Cristo e na grande força do poder de Deus. Só assim venceremos, pois os nossos inimigos são espirituais. E as nossas armas não podem ser carnais. Não na nossa própria força, não na nossa própria sabedoria, não na nossa habilidade, nossa capacidade, mas só venceremos pelo Espírito de Deus. Somente buscando força no Senhor. Pois até mesmo aquele que diz que está forte, de pé, a Bíblia diz: tome cuidado para que não caia. Pois grande é o conflito, grande é a batalha. Mas graças a Deus, porque quando cremos naquele que nos fortalece, você pode ter a certeza que a sua força não virá de você, mas ela nascerá de Cristo, o leão da tribo de Judá, meus irmãos. E pelo nome dele, eu e você iremos vencer e triunfar. E por isso eu peço você para a gente orar mais uma vez e clamar e suplicar para que ele, na sua força e no seu poder, possa nos visitar esta noite. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do teu Filho amado, Senhor, pedimos, Senhor, nos fortaleça para lutar, Senhor, esta grande batalha, para lutar contra nós mesmos, contra o pecado que habita em nós, para não nos conformar com este mundo, Senhor, para não nos amoldar com este mundo, para vencermos e sermos renovados completamente pelo Teu Espírito. Assim pedimos, Senhor, que a Tua graça esteja nesta casa e que o Teu Espírito venha operar em cada coração. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te louvamos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, assim como o irmão disse, vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos pedir a proteção de Deus essa noite. E só quem acredita que Deus já está nesse ambiente vai cantar esse louvor comigo. Deus está aqui neste momento.
Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida aos teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Glorifique, irmãos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos, momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
neves que cobre o rosto ante a ti. Eu cubro o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Glorifica. É o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Como é bom, irmãos, glorificar o nome do Senhor, né? Então deixa Deus te usar nessa noite. Solta a sua voz, glorifica de todo o seu coração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém,
somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. A igreja. Se Deus, se não, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abram vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Amém? Todos acharam? Vamos para a leitura da palavra, né? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos,
mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus, né? Irmãos, as palavras do Evangelho, as palavras do Senhor, é muito profunda quando nós fazemos uma verdadeira entrega, né? Confesso para os irmãos que hoje não foi um dia muito bom para mim, como eu sei que também não foi muito bom para muitos de vocês. A palavra de Deus está dizendo que nós vamos ser atribulados, que nós vamos ser perseguidos, mas o Senhor vai estar conosco. E se o Senhor está conosco, olha como é forte isso aqui. Tesouro em vaso de barro. Olha a mensagem que o Senhor nos passa e nos relata. E hoje, na hora do almoço, passando por uma grande aflição, glória a Deus por isso, um irmão me encorajou a estar aqui hoje, porque eu não queria vir. Eu queria estar aí embaixo, recebendo uma palavra do Senhor. Mas uns são chamados para escutar, outros para falar. E hoje a minha função é de falar. E eu olhei para o olho do meu irmão, fiquei olhando assim, né? Até respirei fundo. O que nos separa do amor de Cristo? A aflição, a doença, a perca do ente querido, a perca de recursos financeiros, perca de empresa, de fazenda, problemas. Isso não pode nos separar do amor de Jesus. Isso tem que unir nós mais com o Senhor. Porque é essa debilidade, é essa situação que infelizmente nos aproxima de Deus. Quão maravilhoso seria se pudéssemos nascer, crescer, casar, ter filhos, envelhecer e morrer na presença de Deus. Quão maravilhoso seria isso? Mas nós temos livre-arbítrio para tomar nossas escolhas, nossa direção. E às vezes, na maioria das vezes, a direção que nós tomamos é para bem longe da presença de Deus. Quando o inimigo bate o pé, cada um de nós tem uma luta, uma batalha, uma guerra a ser vencida. Uns em uma área, outros em outra. Por isso que nós não devemos apontar dedo para ninguém. Eu já fui juiz de muitas vidas. Eu já matei muitas vidas, espiritualmente falando. Pela forma de agir, pela forma de falar, pela forma de interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus, falada pelo apóstolo Paulo, fala que quando nós tomamos ciência que nós estamos fracos e abatidos, é que realmente nós estamos fortes. Porque quando nós sentimos nessa situação, nós sabemos o nome que nós chamamos. É o Senhor, nós olhamos para o alto. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude. Me salve. Acaba com essa dor. Acaba com esse vazio. Eu não estou suportando isso mais. O que mais te aflige nessa noite, irmãos? Isso é para o aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas. Não tem ninguém que está aqui nessa noite que tenha consciência do bem e do mal, que não tenha prova, que não tenha tribulação. Todos nós temos tribulação em alguma área da nossa vida. Não tem tribulação pior
e nem melhor. Porque Deus é justo. Ele só dá aquilo para nós que nós suportamos. Olha como Deus é maravilhoso. Então, é leviano da nossa parte nós irmos orar ou falar murmurando que nós não estamos suportando mais a luta. Você que adentrou aqui nessa noite, como eu, com a luta grande, que às vezes você pensa que não vai dar conta, eu quero te encorajar. Você sabe por que Deus permitiu isso na sua vida? Porque você é muito mais forte do que você imagina. Olha para a grandeza de Deus. Exercite a sua fé. O que eu estou encorajando a você fazer, eu tenho tentado exercitar isso. É fácil a gente falar de dor, se a gente não está sentindo dor. É fácil a gente falar de perda, se a gente não está perdendo nada. Mas o que eu aprendi, na pequena caminhada junto com o Senhor, que Deus é justo, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu, como a maioria de todos vocês, nasci ouvindo falar de Jesus Cristo, de forma bem longínqua, mas nasci escutando falar do menino Jesus. Eu ouvi pela primeira vez na Igreja Católica. Glória a Deus por isso. E eu lembro que, na época, eu lembro dos padres falando, né? Falando do menino Jesus. E eu ficava observando e olhando. E na casa do meu pai, como a maioria da casa de todos os católicos, a Bíblia sempre fica aberta no livro de Salmo, como uma forma de proteção do lar, né? E eu lembro que eu não sabia ler. E eu chegava lá, olhava a Bíblia e falei, como é que um dia eu vou dar conta de ler tanto de letra? É muita coisa. E o tempo foi passando, irmãos. O tempo foi passando. E todos nós temos um espaço, que é onde nós dizemos de coração, mas a palavra coração é ligada ao nosso sentimento, que é um espaço que ele só é preenchido pela presença de Deus. Por isso, irmãos, que quando nós verdadeiramente temos um encontro com o Senhor Jesus, nós sentimos uma emoção, uma presença tão ímpar na nossa vida, que nós denominamos de primeiro amor. Nós é capaz de sair daqui de a pé do outro lado da cidade para dar a paz do Senhor para o irmão, para orar. É algo que nos motiva assim de forma sobrenatural. E esse primeiro amor chega na nossa vida, quando nós tomamos realmente ciência de quem é o menino Jesus, de quem é Jesus, o nosso Salvador. E eu não estou aqui falando de igreja, eu estou aqui falando de como é a maioria dos lares no nosso país, no Brasil. E eu vi aquilo e senti aquele sentimento, ignorantemente. A palavra ignorância vem de não ter conhecimento. Só que Deus, o que eu aprendi há pouco tempo, eu não condeno mais católico, eu não condeno espírita, eu não condeno satanista, eu não condeno pagão, não condeno. Sabe por quê, irmãos? Tudo é criação de Deus. Um dia eu estava nessa situação. Um dia eu estava nessa situação. Se eu penso assim, hoje não era para me estar aqui. Não era para me estar aqui. Eu estou no lugar certo. Eu posso afirmar para vocês, irmãos, que eu quero chegar no lugar certo. É uma caminhada, é uma trajetória. Vocês sabem, irmãos, hoje, porque muitas pessoas oram e o milagre não acontece, porque as pessoas que oram não se sente vaso de barro com um tesouro dentro. Sente um vaso de ouro com um barro dentro.
sente muito importante, muito valorizado. Essa mensagem que o Senhor nos traz é trazendo a nossa atenção para aquilo que Jesus espera de mim e de você. Quando fala vaso de barro, é algo, irmãos, que no mundo às vezes pode até não ter valor, mas tem um grande tesouro dentro. Um grande tesouro dentro. O que é esse tesouro? O Espírito Santo de Deus. Como que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Nós sendo obediente à palavra do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, desviando das coisas erradas. Aí, irmãos, quando você se sente um vaso de barro, que se não for bem conduzido, pode cair e quebrar, o tesouro pode sair. Analisando essa palavra, irmãos, eu quero dizer algo para você que multiplicou minha fé nessa tarde. Eu estou aqui pela misericórdia de Jesus e pela entrega de um homem que reconheceu a servir o Senhor há muitos anos atrás. E eu já condenei até essa crença. Não faço isso mais. Eu louvo pela vida daquele irmão, louvo pela vida daquele padre, que mesmo tendo situações divergentes com aquilo que eu entendo que é certo hoje, eu ouvi falando do amor de Jesus pela boca dele. Eu profetizo coisas impossíveis, mas coisas na direção do Senhor. Como eu queria, como eu quero, que essas igrejas deixassem determinadas idolatrias, gestos que não agradam ao Senhor, e pudesse pregar verdadeiramente o Evangelho, sem ter propósito de poder. Porque hoje homens e mulheres que poderiam estar fazendo toda a diferença, eles estão fazendo projeto de poder. Eles não estão tendo projeto de reino nos céus. Eles querem pregar uma prosperidade, uma felicidade momentânea, passageira. Você chega para um homem de 100 anos e pergunta para ele se foi demorado, ele vai te responder com toda a palavra e com toda a sinceridade que passou muito rápido. Então nós não devemos perder tempo, irmãos, com coisas que não vai valer a pena. Eu quero que você responda para você mesmo. Você adentrou aqui hoje precisando de um milagre em algum setor da tua vida, e eu tenho certeza que você quer sair daqui tomando posse desse milagre. Você está disposto a exercitar e a receber esse milagre? Vamos caminhar nessa direção, irmãos, porque hoje eu vejo que a preocupação dos pastores é com movimento, é com número, é com coisa linda de ser vista. E o que eu estou aprendendo a cada dia mais, que o fato de nós vir para a igreja, primeiro, é buscar cura em algum setor da nossa vida. Depois que nós recebemos isso, que nós tenhamos a proteção e a manutenção do Espírito de Deus na nossa vida. Só que, irmãos, quando nós chegamos nesse estágio, muitos de nós temos perdido no meio da palavra, achando que o que é mais precioso não é o que está dentro de nós, e sim nós. O Espírito Santo de Deus, ele age na nossa vida mediante a nossa entrega, mediante a nossa renúncia.
Vocês sabem por que profeta de casa não tem valor? Porque quem convive com as quedas, conviveu com os pecados, conviveu com o momento de pecado puro. Mesmo vendo que está havendo mudança, sempre as pessoas que estão perto de nós só olham para o nosso passado, com a certeza que um dia nós iremos cair de novo. Isso é muito triste. Eu sofro isso praticamente diariamente, porque não diferente de você, eu já pequei muito, já fiz muita coisa errada, e se eu não vigiar, eu faço até hoje, porque o inimigo tem um propósito, é de fazer nós manchar nossas vestes, que o Senhor lava com seu sangue puro carmesim toda vez que nós arrependemos verdadeiramente. Então o inimigo, ele não está de brincadeira, e nós temos que ser atentos, irmãos. Nós temos que estar atentos à voz de Deus. A voz de Deus é a palavra dele, irmãos. Vamos tirar mais tempo para a gente ler a palavra. Vamos deixar de preocupar que pessoas nos vejam e preocupar que o Senhor nos veja. Porque hoje eu vou na oração tal, se o pastor, se a pastora, se o presbítero não estiver me vendo, parece que a oração não está acontecendo. A oração só vale se eu estiver falando, gritando. Isso, irmãos, não vai levar ninguém para o céu. Isso não vai trazer milagre. Não vai. Não vai. E essa palavra fala disso, irmãos. Vamos orar com fé. Vamos amar uns aos outros. Quem está sendo perseguido aqui nessa igreja? Todos que verdadeiramente entregou sua vida por Jesus, vai ser perseguido. Agora eu quero te perguntar nessa noite: você tem orado para as pessoas que estão te perseguindo? Você tem desejado o mal? Eu, irmãos, sofri um tipo de perseguição. O sentimento que estava dentro do meu coração carnal era o pior possível. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor fala que ireis, mas não pequeis. Irá é do homem. Mas hoje as pregações estão deixando de ensinar isso. Não está ensinando isso mais. Irmãos, vocês estão ouvindo bem? Tá tranquilo? É porque está um barulho, eu não, como aqui tem retorno, eu não tenho noção que vocês estão ouvindo. E baseado nisso, irmãos, ontem a gente está essa semana de oração no monte. Tem sido uma bênção, pessoas têm ido, estão orando. Eu tenho comigo, irmãos, monte é algo ímpar na vida de um cristão. É ímpar. É ímpar. E quando você vai para o monte é a forma de falar, irmãos, né? É um lugar separado para que a gente vá orar. É um lugar de busca, de entrega verdadeira. Mas eu creio, irmãos, que isso que a igreja está fazendo vai atingir sinais. Nós vamos obter milagres, nós vamos obter armaduras. Antes eu pensava que a armadura era constituída pelo invocar. Sim, essa armadura ela é constituída pela entrega, pela obediência à palavra, por oração, por jejum. É que nós vamos batalhar. Então você, irmão, vaso de barro,
que tem um tesouro maravilhoso dentro de você. Não olhe para a sua extremidade, olhe para o que está dentro de você. Isso que você está passando, isso que eu estou passando, vai passar. Nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Eu creio nisso. É impossível? Aí entra Deus na história. Porque se fosse possível, eu e você não estava aqui. Vocês sabem por que eu estou aqui? Porque Deus permitiu que eu perdesse algo que eu imaginava que era mais importante do que estava dentro de mim. Você entende? Por isso que eu estou aqui. Agora eu profetizo na vida daquelas crianças que estão ali dentro, em nome de Jesus, que eles trilhem e caminhem na proteção da mão poderosa de Deus, que eles não venham para a presença de Deus igual eu vim porque estava doendo, eu vim porque eu não suportava mais, eu vim porque eu não tinha mais o que fazer. Muitos de nós aqui veio para a presença de Deus por causa dessa forma. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, já concluindo, irmãos, alegre seu coração, que essa tribulação, que essa luta, veio para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Lembre-se disso, irmãos. Tribulação não pode nos afastar de Deus, e sim nos aproximar dele. Amém? Irmãos, não é por muito falar que vocês devem ouvir. A palavra, ela tem que entrar dentro do nosso coração. Foi a palavra que o Senhor colocou para essa noite. Peço perdão para os irmãos, se vocês não estão escutando bem. Glória a Deus por essa chuva, né? E peço a Deus que possa nos agraciar com o final da semana de oração, né? Que teve, que Ele possa fazer sinais, prodígios, e que muitos de nós, irmãos, possamos sair daqui de posse do nosso milagre. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.